Olá pessoal, tudo bem? E aqui quem fala com vocês é o Ike, eu estou aqui do lado do Luiz Manguino e da Ivone. A gente está fazendo aqui um podcast para falar um pouco sobre as instituições que cuidam do nosso bairro, né? Eu moro aqui há 14 anos, sou o mais jovem dessa equipe e tenho a honra de estar aqui com essas pessoas que têm uma história muito mais antiga e longa e que se dedicam à preservação dos nossos ativos aqui, principalmente os ambientais, os sociais e até os espirituais, né? Eu tive eu tive a sorte de casar na igreja de São Pancrácio aqui, que era uma capela na época, 30 anos atrás, e caminho no bairro todo dia aqui, contemplando a natureza, vivendo bem. Eu acho que quem mora aqui dificilmente quer sair. Eu estava comentando um pouquinho antes que meu desejo é morrer aqui no bairro, porque a gente anda aqui, eu acho que dia lindo nós estamos tendo hoje. Hoje é um exemplo típico, não é um lugar quente, não é um lugar, enfim, com prédios, com toda aquela ideia de morar no centro de São Paulo, que é bem difícil. Mas para isso a gente está fazendo essa reunião para tentar comentar um pouco, contar um pouquinho a história das entidades e do bairro, né? Nós tivemos aqui, essas entidades também são bem antigas, né? E vocês vão falar um pouquinho cada um das suas respectivas, mas que eu me lembre é coisa de mais de 20, 30 anos. E é muito difícil a gente conseguir manter essas entidades funcionando por tanto tempo, e uma dificuldade muito grande de ter mais gente entrando, participando e mobilizando as pessoas para serem voluntárias autênticas, né? Voluntárias não imbuídas de nenhum outro interesse que não seja ajudar a realidade da conservação e da melhoria do bairro. Então, eu queria passar a palavra aqui, bom, primeiro para as damas, já ia cometendo uma gafe aqui. Não, imagina. E, Ivone, conta um pouquinho da Intercaritas, que eu sei que a minha sogra participa também lá, quando pode. Sim. Conta um pouquinho pra gente aí, como é que foi essa história. Não é só Intercaritas, a Intercaritas é SBI de longa SBI, data. Ela também é SBI, verdade. Com certeza. As duas caminham sempre juntas, foram, né? Bom, o nosso Intercaritas é um nome fantasia, na realidade o nosso nome jurídico é Centro Comunitário São Pancrácio, que faz parte da paróquia São Pancrácio, né? E nós vamos fazer este ano 39 anos, né? Legal. E que nós formamos esse grupo. Formamos por quê? Porque íamos à igreja, à missa, e lá tinha a irmã Agostina, que antigamente era uma favela encostada ao autódromo, né? O bairro tinha poucas residências naquela época, foi em 1981, 82, por aí. E aí a necessidade de ajudar aquele pessoal, as crianças principalmente, porque a nossa missão são as crianças, né? Ela sempre ia lá, depois da missa, pedir um auxílio e tal. E nós, a comunidade aqui, né, os moradores ajudavam, até que um dia nós resolvemos fazer uma visita a ela para ver de que maneira a gente poderia ajudá-la mais, efetivamente, né, não só com alimento, porque o alimento é necessário no primeiro momento, mas depois precisa de alguma coisa a mais. E aí fomos e ela estava começando a construir a creche, os núcleos socioeducativos, e foi aí então que nós formamos um grupo de senhoras, todas aqui do bairro, que frequentavam a igreja, né? E depois outras senhoras também, conforme o grupo foi caminhando, também não só católicas, porque nosso grupo não é só de católicos, tem outras religiões, todos são bem-vindos. O nosso estatuto diz que é abrangente a tudo. Tá certo? E, enfim, a gente começou o nosso trabalho aí, né? E aí depois também a SBI, né, foi reativada, na verdade, né? Depois o Luiz vai contar essa parte, mas aí esse grupo de senhoras se juntou aos moradores, até porque na época nós tivemos não é descoberta, vamos dizer, mas fui eu até que falei com as pessoas na prefeitura. Teve uma época aí que a prefeitura que estava fazendo um estudo para que fosse aquele terminal de ônibus que está no Grajaú agora, eles tinham pretensão que fosse feito ali, na área da paróquia, onde é a paróquia agora,
e naquela parte de baixo ali também, e estavam ali os engenheiros da prefeitura medindo, e eu estava na igreja, e fui lá perguntar, falei, escuta, o que vocês vão fazer? Como as ruas não eram asfaltadas naquela época, eu achei que era até para fazer um asfalto, alguma coisa. E eu falei, não, que nós estamos fazendo um estudo para que talvez seja muito bom um terminal de ônibus, porque os ônibus viriam, né, dos bairros até ali, né, naquele miolinho, e dali então sairiam esses ônibus grandes agora, né? Quer dizer, era um terminal como os terminais hoje em dia estavam começando a fazer os terminais. Eu fiquei meio preocupada, porque afinal de contas a gente preserva muito o nosso bairro, principalmente as nossas árvores, as nossas praças, né? E aí eu falei com o pessoal da comunidade lá, que frequenta a igreja, falei, olha, nós estamos correndo um risco, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí o pessoal começou a se reunir lá na igreja mesmo, naquela época, e aí então foi reativada a SBI, e aí o nosso grupo de mulheres sempre acompanhando, e participamos, algumas senhoras do Intercaritas fizeram parte na época da diretoria, né? E aí a gente começou a caminhar junto, quer dizer, a gente focava mais a parte social, mas nunca esquecendo a parte do bairro, porque afinal de contas é onde moramos e sempre preservar. E foi aí então que eu, particularmente, que gosto muito do verde, gosto muito de jardins e tudo, e via que nossas praças eram muito judiadas, os moradores faziam reforma das casas de jardim e jogavam todo o entulho, todo o lixo de jardim nas praças, assim, era terrível. Até que um dia eu falei assim, não pode ser. Juntei umas senhoras e fomos na administração regional, porque não existia subprefeitura naquela época, né? E aí, na época, tinha um vereador, aí não vou citar nomes, que não vale a pena, mas que ele era aqui da região, então nós fomos até o gabinete lá na Câmara Municipal e fomos falar, olha, a prefeitura tem que fazer alguma coisa e a gente quer ajudar. E ele achou ótima a proposta, que é aquela coisa, né, dos moradores trabalharem junto com a administração. Sim, parceria. E foi muito legal, durante muito tempo, foi muito legal que a gente trabalhava junto, nós tínhamos jardineiros, eu coordenava essa parte, a gente limpava, enfim, eles limparam todas as praças, fizeram a urbanização, puseram grama, consultaram os moradores, porque alguns queriam banco nas praças, outros queriam, mas a maioria não queria nada, somente queria o jardim, por achar que realmente, à tarde, nos finais de semana, poderia ter problemas, mas que o pessoal queria, assim, tranquilidade, né? Então, e nós continuamos. Depois, mais tarde, a gente eu, principalmente, fiquei mais com a parte social, por motivos de família e tal, e fiquei mais, e a gente atua nessa parte social. A gente ajuda porque a gente pensa assim, nós estamos no Bolsão. O Bolsão é uma área muito bacana, né? Sim. Todo mundo procura, tem um grupo de moradores realmente que está empenhado e tal, mas a gente precisa ver no entorno. E aí é que a gente entra, porque a gente ajuda vários núcleos socioeducativos ali na Vila da Paz, no Jardim Cristal, porque a gente acha assim que a gente tem que ajudar aquelas crianças, porque elas têm que ter um apoio, tem que ter uma ajuda melhor, para que não se tornem marginais, porque a realidade nossa todo mundo sabe que é por aí. Então, fazer um pouquinho o papel do Estado, né? Na verdade, ajudar. Que eu sempre penso assim. Complementar. Complementar, porque eu sempre falo, não adianta nada, é que eu critico muitas pessoas, eu sou muito crítica, a gente estava falando disso, porque não adianta nada você ficar sentada no teu sofá, vendo o noticiário, porque aconteceu isso, porque aconteceu, mas o que você está fazendo pela comunidade? Exato. Não adianta você ficar criticando o governo, seja esse ou aquele, não vamos aí, né? Mas você tem que fazer alguma coisa para ajudar, e o governo, ele quer essa ajuda, e eu acho que, assim, trabalhando juntos, eu acho que a coisa melhora muito, que foi através dessas parcerias que a Prefeitura e o Estado também fizeram com ONGs e tudo mais, que a coisa está evoluindo muito. Eu que estou nessa área social, eu vejo, e então o governo, ele fiscaliza, ele dá o dinheiro, ajuda em uma parte, outra parte são as ONGs que fazem, no caso da gente.
e eles fiscalizam toda a administração e dá certo. São muitas crianças atendidas na periferia e tudo mais. Então é esse o nosso trabalho. E é uma presença constante, né, Ivone? Porque eu fico imaginando esse caso do terminal de ônibus. Se você não tivesse fisicamente ali na igreja, pegando os fiscais, fazendo as medidas, você não ia ter levantado o tema para olhar. Mas eu logo, no domingo seguinte, na missa, eu cheguei e falei, gente, olha, você a prefeitura está planejando. Eu acho que nem seria viável no momento, porque depois foi feito lá certeza, no Grajaú, porque não seria. Mas seria uma possibilidade. Então é aí que está. Eu acho que a comunidade tem que participar mais. Sim. O nosso slogan é assim, juntos fazemos a diferença. Eu acho que o povo tem que participar mais, a comunidade tem que participar mais, porque não adianta você só criticar. Vai lá e você sempre, por mínimo que você faça, você sempre vai fazer alguma coisa para ajudar. E principalmente nós que vivemos assim para preservar o nosso bairro, que é o meio ambiente, é um denunciando o outro, tá cortando uma árvore, tá fazendo não sei o quê. Então é assim, a gente também tem que fiscalizar uns aos outros para que tudo corra melhor. É isso aí. Muito legal. E o seu chamamento aí, qual é? Não. A gente é muito ligado à Intercaritas. A SBI surgiu, na verdade, em 1963, né? Fazem aí muitos anos, né? E, basicamente, ela surgiu quando precisava, mais ou menos, fazer a urbanização do Laguinho, tá? Então, esse foi o grande mote da criação da SBI, se ter uma associação para poder chegar na autoridade, não como uma pessoa física, né? Mas como representando um grupo de moradores, que torna isso muito mais forte, porque é algo muito mais institucional, tá? E nós tivemos o Laguinho, a maneira como ele está hoje aí, entendeu? Foi uma luta do pessoal que começou lá atrás, em 63. Depois, isso passado, adormeceu, tá? E justamente, a Ivone comentou, quando decidiram, né, fazer um planejamento e começaram essa situação de colocar um terminal de ônibus ou coisa do tipo, isso aí fez com que houvesse necessidade, mais uma vez, de ter uma associação. Aí lembraram da SBI e a SBI retornou a partir daí. Tá? Isso foi mais ou menos em 92, começou em 90, 92, mais ou menos aconteceu isso. Tá? Então, a partir daí, a SBI tem o seu estatuto social, né, que a grande missão, né, é a preservação ambiental do bairro. Tá? Então, esse meio ambiente que é diferenciado dos outros, é diferenciado porque ele foi criado de uma forma diferenciada. Né? O cara que bolou isso lá na década de 30, né, tá, o Agache, né, era um funcionário do pai da Miss Jean, não é? Exatamente, o pai da Miss Jean, que era uma figura que morou no bairro até... O Luiz Romero Sanson. Exatamente, Luiz Romero Sanson. E essa turma toda que bolou isso, né, pensando, né, num tipo de distribuição de ruas, né, que dificultasse o trânsito de passagem. Né? Alguém que simplesmente pega o bairro para cortar um caminho. Essa é basicamente a ideia. Né? Então, era uma ideia que quem andasse pelo bairro, e se fosse andar pelo bairro para passear, que o bairro é muito lindo, ele permite até isso, né? Mas é muito melhor andar a pé do que andar de carro, porque não tem muito sentido andar de carro mais. Tá? Então, ele tinha todo um traçado que não é comum na cidade de São Paulo. Tá? É um bairro diferenciado. Então, isso, pelo menos quando eu mudei aqui para o bairro, porque eu construí uma casa de um terreno, né? Não adquiri uma casa, fiz uma casa, digamos assim, do meu gosto, né? Eu percebi que seria interessante participar de uma associação de proteção. Eu entrei no SBI em 93, tá? Nessa altura já tinha o projeto do Bolsão, já estava em andamento, já tinha um grupo grande, já tinha trabalhado para fazer o Bolsão residencial. E esse Bolsão residencial, para ser assim, bem curto, né, acabou dando certo, mas foi confundido pelo Ministério Público com alguma coisa tipo condomínio, e não é o Bolsão, ele é simplesmente ele é um direcionador de tráfego, então que faz com que tenta de toda maneira impedir o trânsito de passagem, por isso que o bairro é tranquilo. Tá? Se tem que andar por alguma via, a via que tem que se andar é a Avenida Interlagos, a antiga, chamada Robert Kennedy, que agora é Atlântica, e se tiver que ligar um ao outro, tem que ser pela José Carlos Patti.
Tá? Então é esse a trava que dá, esse bolsão, que faz com que todas as outras ruas que ficam nas imediações sejam tranquilas, porque não existe corte. O morador tem acesso como quiser, o visitante tem acesso como quiser, o bolsão não tem nenhuma guarita, não tem nada, é acesso livre, certo? Mas é um acesso de quem quer realmente ir para o bairro. Inclusive os passarinhos, né? Se você me permite, a gente criou uma proteção aqui que a gente tem maritaca, papagaio, arara, macaquinho, porque eles vêm, eu acredito que não era não tinha umas aves migratórias. Migratória. O laguinho é importante por causa disso. O laguinho tem sua importância para manter a água que está lá, o verde que está lá, para receber as aves migratórias. Então, isso tudo faz o bairro Interlagos um bairro diferenciado e que tem que ser protegido, não tem como, não dá para deixar só para o Estado isso. Tá? O bairro, por ser residencial, ele é muito suscetível a invasões, né? Gente que quer colocar um ponto comercial aqui dentro, coisa que não pode. Então a gente tem que trabalhar em cima disso e segurar isso de qualquer jeito para manter esse status inicial que foi pensado, como eu falei, lá em 1930, certo? Acho que é uma honra, né? A gente chegar e, sabe, se falar para os descendentes É isso aí. E eu acho que a ideia, então, dessa conversa é a gente mostrar um pouco o que é esse trabalho e também chamar as pessoas, né? Sabe, não somos muitos, né? Poucas pessoas acabam realmente, porque é um trabalho, evidentemente, não remunerado, e esse meio vive de doação. Né? Então, a gente depende muito da boa vontade do morador, né? E do entendimento do morador que a gente tem uma certa importância, certo? Uma importância que faz com que se mantenha, né, esse estado que existe hoje, dessas árvores, desse verde, das praças, de cuidar das praças. E hoje a coisa já evoluiu bastante, mas muitas praças do bairro ainda são mantidas por moradores, tá? Porque a prefeitura faz a poda, mas a jardinagem não é feita. Então, se você quiser algo um pouco melhor na sua praça, você tem que ir lá, certo? E fazer. Manguino, os periquitos estão concordando com você. Agora, deixa eu te falar um pouco de estatística. Nós temos cerca de 2.000 imóveis aqui, né? Exatamente. Desses aí, 1.500 estão edificados? Perto disso? Não, estão edificados mais do que isso. Mais do que isso? Tem bastante terreno ainda. Hoje, não, 80% já está. 80%. E desses 1.600, 1.700 proprietários, moradores, quantos participam que contribuem? Porque eu fico preocupado porque às vezes as pessoas criticam o negócio da transparência, do dinheiro e tal, ficam com aquela cabeça de que é voluntário, mas está lá mexendo no dinheiro, porque eu dou e nunca vi. Como é que é isso aí? Quantas pessoas? Qual é o caixa da SBI, assim, só para... Não, acho que tem que falar. Como a gente tenta minimizar os custos de toda forma, né? Está bem fácil, porque tem um pagamento que é feito... Não é compulsório. Exatamente. Contribuição é o que é? Uma pizza? Uma pizza, se fosse uma pizza seria melhor. Né? Né? É menos que uma pizza. Não é nem um hambúrguer. Mensal que a gente pede. A gente pede a quantia de R$50 por mês. Pois é. Para quem puder colaborar. Que convenhamos, não é nada, né? O pessoal, sabe, que está aqui no bairro, entendeu? Tudo a gente pede por moradia isso, não por pessoa, não, pelo amor de Deus. Exatamente. Por moradia. Tá? Isso já seria suficiente. Por que você precisa desse dinheiro? Bom, primeiro para manter o mínimo, né, na sociedade, espaço, telefone, coisas desse tipo que realmente não é muito, mas principalmente que tudo que se quer mexer, você precisa ter uma boa assessoria jurídica, né? E a lei brasileira, todo mundo sabe, é muito complexa, e a lei ambiental, então, é de uma complexidade ímpar, né? Então, a gente precisa de advogados, e não é qualquer advogado assim, não, é advogado especialista na área, entendeu? Para a gente poder chegar e realmente deixar, né, quem está fazendo alguma coisa errada, deixar de fazer. Tá? E normalmente a prefeitura ela tem muitos problemas, ela tem pouca gente, tem pouca gente que fiscaliza, então por isso que a fiscalização fica mais por nossa conta, né? Eu acho uma pena que a gente tenha tão pouco poder, né? A Constituição nos dá muito pouco poder, né? Praticamente como entidade você não pode fazer nada, né? Diferente de
outros países aí onde realmente você tem eu gosto muito dos Estados Unidos, que tem uma coisa chamada xerife lá, né? O xerife essa figura do xerife ainda existe, aquele lugar, só que ele não anda com a estrelinha mais aqui. Mas o xerife, ele tem poderes, né? Ele pode multar quem ele acha que está andando a velocidade acima do indicado no local. Ele tem direito de chegar e falar, você não pode estacionar aqui, certo? Pode multar, né? Pode multar, ele tem o poder da multa. Lá fora, na Suíça, tem uma figura que o cara morador, ele recebe o poder do município. Exato. Ele sai de bicicleta multando quem está parado no lugar errado. Eu gostaria muito disso aqui, né? Que você ordenaria a coisa de uma forma razoável, né? Mas a gente tem que contar com a prefeitura. Então tudo tem que ir para a prefeitura. A prefeitura nem sempre consegue. E nem sempre concorda com as coisas da gente, né? A última missão aqui, acho que até para ser um pouco mais rápido, o que nós estamos tendo agora, a gente está procurando o tombamento do autódromo, né? E o principal motivador disso, a gente vê um uso irregular, na nossa opinião, do autódromo, que não é mais um uso para esporte automotor, que é o que ele foi criado, o que ele foi feito. Começa a ser para show, sem a infraestrutura necessária para ter esse show. Se você tem o show com toda a infraestrutura, está tudo certo. Mas não tem. Não tem, a gente viu que não vai ter, a gente já viu que tem que proteger o autódromo. E o único jeito que a gente tem agora é um tombamento, garantindo que a prioridade seja do esporte automotor. Corridas, seja de carro, seja de moto. Já é tudo elétrico, não faz nem barulho mais. Você já está de bicicleta nem elétrica. polui, não vai ter nem barulho, nem Então, nada. mas o autódromo nasceu aqui, o autódromo realmente não é o problema. O problema é o mau uso do autódromo quando coloca shows que invadem a madrugada, tá? E efetivamente dá um tremendo problema. O bairro aqui é um bairro que as pessoas, digamos assim, a média de idade é um pouco alta. Exato, mas isso é o lado bom. É o lado bom. Aliás, a gente caminhando para a conclusão, eu queria contar uma vez, eu me sinto aqui muito tranquilo, porque outro dia eu vi um documentário na Netflix, com perdão da propaganda, mas falava sobre as zonas azuis. Vocês já assistiram ou não? Não. Não? Vale a pena. É sobre as regiões, um americano que mapeou as regiões no mundo onde as pessoas vivem, onde tem o maior número de pessoas com mais de 100 anos e que vivem com mais de 100 anos. E são chamadas as Blue Zones, as zonas azuis. E eu terminei o documentário, virei para elas e falei assim, eu acho que a gente mora numa Blue Zone, porque realmente tudo que eles compilaram lá vale a pena entender. E eu acho que para continuar sendo uma Blue Zone, uma zona de conforto, de moradia, de meio ambiente, e tranquilidade, se a gente não se articular e não buscar a ajuda de você que está assistindo, eu acho complicado. Sim. Você não acha? Com certeza, isso, eu acho que é meio por aí. Isso aí que faz a gente, é o motivador, a gente estar aqui, trabalhando de graça, né? Mas porque não é só o barulho desses shows, porque o barulho, eles têm os engenheiros, eles conseguem dar, mas é a confusão que fica no bairro. O trânsito, invasão de infraestrutura. Infelizmente, as pessoas, se fossem mais educadas, talvez, né? Mas não são, elas deixam assim uma lixarada pelo bairro todo. Aí, como nós temos os bloqueios, né? Então o pessoal fica perdido aqui dentro. Quem vem de carro fica perdido e fica rodando. Então, mas não vamos chegar lá, a gente vai conseguir tudo bem defender. organizado. De novo, não foi feito um terminal de ônibus, graças à presença sua no lugar. Agora, graças à nossa ação, isso aqui não vai virar estacionamento do autódromo. Então a gente está se mobilizando para avançar. Não é isso? Tá ótimo. Acho que então é isso. Colabore, participe. É a nossa mensagem, né? Pega no link aí o site da SBI, da Intercaritas também e participe. Tá bom? Tá certo. Muito obrigado.